Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de suínos e especialmente a respeito das quedas nos preços que a gente já começou a observar desde o final da semana passada, especialmente desde a última quinta-feira. E quem está aqui para trazer detalhes para a gente a respeito de como está o desenho desse mercado da suinocultura é o Marcos Antônio Esprícigo, que é suinocultor e também proprietário de um frigorífico. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Marcos. Boa tarde, Letícia. Tudo bom? Tudo certo. Marcos, na última quinta-feira, né, que é o dia da semana que as principais bolsas de suínos negociam os animais no mercado independente junto aos frigoríficos, a gente percebeu uma queda brusca nos preços que vinham numa ascensão até quase chegando à casa dos R$ 10, e a gente teve estados como, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, despencando 80 centavos o preço do quilo do suíno vivo. O que é que está acontecendo com esse mercado e por que dessa invertida repentina? Bem, Letícia e ouvintes do site Notícias Agrícolas, o preço do suíno veio com uma ascensão nos últimos meses, ele teve reações positivas muito boas, mas o mês de outubro sempre é um mês muito bom para a suinocultura, geralmente é o melhor mês do ano. Evidentemente que nesse mês de outubro nós saímos de lá de uns R$ 7,80 e chegamos a quase R$ 10 o quilo do suíno vivo. E o que aconteceu aqui? O mercado consumidor ele não conseguiu absorver esse aumento de preços tão repentino também. Do mesmo jeito que nós estamos tendo a queda agora, então o preço do suíno subiu muito rápido. Né? Então, na realidade, eu vejo como um ajuste técnico, nós voltando aí para uma realidade do mês de agosto, do mês de setembro, e tudo isso tem as suas consequências, né? Tiveram consequências para tudo isso, né? Então, tivemos um preço acima do normal, no preço dos suínos. O mercado consumidor não conseguiu absorver por quê? A renda da população brasileira, né? Nós temos as exportações são muito boas, elas representam muito para o Brasil, mas ainda o mercado interno é o nosso maior consumidor. E o mercado interno, tudo depende de uma renda nossa, do nosso brasileiro, e essa renda, ela tem se complicado nesse ano. É um ano de Covid, de todas essas situações que todos nós temos conhecimento. Então, o mercado do suíno reagiu muito bem devido às exportações. Agora, vamos dizer o seguinte, na semana passada nós começamos a notar, ou na semana anterior, já nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, nós observamos que o dólar teve uma caída significativa do que tinha, e isso também foi refletindo nas exportações. E também o preço de exportação do suíno também diminuiu. Eu não sei te precisar agora qual que foi o percentual, mas as exportações em preço, em dólar, também tiveram quedas. Então, tudo isso começa a agravar a situação do mercado interno. Não é momento do produtor entrar em pânico, né? Mas é uma situação que começa a chamar um pouquinho a atenção de todos nós, porque, claro, todos estavam com o preço de suínos quase chegando aos R$ 10. O mercado de São Paulo estava praticamente R$ 10, né? E aí cair 80 centavos num dia, ou R$ 1 praticamente em 2, 3 dias, isso realmente é algo que preocupa a todos os suinocultores, né, Letícia? Sim, Marcos, e principalmente porque a gente está num cenário em que os custos de produção eles já estão subindo proporcionalmente, né, numa proporção, perdão, muito maior ao preço que vinha subindo o preço do quilo do suíno, né? Então a gente já tinha essa disparidade. E esses preços dos insumos como milho e farelo de soja, eles não tendem a cair também na proporção que está caindo o preço do suíno, correto? Então, mais um fator de preocupação aí para o suinocultor? Sim, sem dúvida. Evidentemente, em condições normais, talvez nós teríamos chegado num teto de um soja. Se nós acompanhamos aí o site de Notícias Agrícolas, a gente tem visto aí mercado interno, preço de sojas também dando uma balançada. O milho também alguma coisa nesse sentido. Então, em condições normais,
nós poderíamos ficar um pouquinho tranquilo e dizer, o custo também pode baixar agora no final do ano. Mas não é verdade, não vai acontecer isso. Porque nós estamos com uma seca muito grande em toda a região sul, né? Isso é muito preocupante e em alguns cenários, assim, Rio Grande do Sul, nós vimos aí noticiários que poderíamos ter uma quebra de safra de milho de 80%, produtores perdendo 100%, replantio dando errado, também com muito problema. Então, o que preocupa na realidade, como tu falou, são os custos que não terão tendências baixistas, e o preço do suíno vai ser uma incógnita. Tudo depende agora do consumo do mês de dezembro, né, de como é que vai estar evoluindo as exportações. Acreditamos nós que as exportações continuem, né, teremos alguns percalços aí pela frente, já tem informações que a China já está recuperando o seu plantel, né, mas a gente sabe que não é de hoje para amanhã para recuperar o seu plantel. Nós vamos considerar as posições otimistas que nós tínhamos no início do ano, no passado, o ano passado também, né, que a China também demora aí os seus 2, 3 anos, mas ela está se recompondo. Então, talvez o ano que vem nós começamos a ter uma luz mais amarela, tendendo para vermelha, principalmente na questão de custo de produção, e aí uma recuperação de produção da China. Letícia? E, Marcos, você comentou que agora não é o momento do suinocultor entrar em pânico. Você diz isso no sentido de sair vendendo, de aumentar a oferta? Qual que é esse pânico que pode ser gerado no suinocultor com a queda desses preços agora, na virada da semana passada para agora? Letícia, eu nesse momento vou dar um puxão de orelha para nós produtores, né? Nós produtores, nós somos muito vulneráveis a informações distorcidas. E nesse momento a especulação tem sido muito grande, mas muito grande. E o produtor parece que ele não busca fundamentos, não busca informações e começa a entrar em pânico. Eu estava agora acompanhando, passando até para o nosso grupo do Conselho Deliberativo de lá da CCS, que eu faço parte da CCS também. Eu vi um comentário agora num grupo aqui de produtores pedindo informações se tem compradores de suínos de 75 a 80 quilos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por que fazer isso, o produtor de suínos? Não precisa fazer isso. Vamos devagar, vamos com calma. Nós sabemos que no agronegócio, na agricultura, o que determina é a lei da oferta e a lei da procura. Se nesse momento nós estamos com a procura um pouco controlada, a procura meia, tentando equilibrar os preços, porque subiu demais o preço do suíno no mês de outubro. E agora dá uma queda de 80 centavos a R$1, e nós entramos em pânico nesse momento e começamos a vender demasiadamente. O que significa? Nós vamos ter preços baixos, sem dúvida alguma. Depois, lá na frente, nós vamos ter um vácuo, poderá faltar produto novamente, suínos novamente, porque nós não temos, viu, Letícia, nós não temos suínos pesados, nós não temos suínos represados, né? O produtor, até 15 dias atrás, estava vendendo o suíno a praticamente R$10 o quilo. O que justifica agora o produtor entrar em pânico nesse momento aqui? É um ajuste de mercado, e nós temos que estar preparados para isso. O produtor ganhou dinheiro por um período, ele deve estar preparado para esse momento, ele deveria estar preparado. Ele não pode sair por aí agora oferecendo a mais. Se nós, todos os produtores, nós sairmos tendo esse tipo de atitude, evidentemente é que nós vamos ter uma super oferta e o mercado não vai demandar. E nós vamos cair na mão do especulador. E é tudo que o especulador quer. Então, eu acho que nós precisamos ter cuidado. E essa questão aqui do mercado interno, como você bem pontuou, apesar da gente ter exportações muito expressivas da carne suína, né? A carne suína brasileira, ela tem um status sanitário, uma qualidade muito respeitada no exterior, mas a maior parte da carne suína que é produzida aqui no Brasil fica em solo brasileiro. O Brasil, ele não está conseguindo comportar esse aumento de preços. Você acha que com essas baixas que começaram na semana passada, isso deva ser repassado na ponta final para o consumidor, e o consumidor aos poucos volte a demandar a carne suína, Marcos, ou não, na ponta final esses preços devem seguir altos?
Eu acredito que esses preços vão ser repassados, esses preços menores vão ser repassados para o consumidor final. Por que eu acredito nisso? Eu trabalho também com clientes da região sudeste e nós temos observado nas últimas 3 semanas, 4 semanas, né, quando o preço do suíno começou a sair de um patamar de R$ 8,50 a até R$ 10, que o comportamento do consumidor, das indústrias do sudoeste, começou a travar. Né? Eles estavam se preparando para um final de ano com estoques, né? Mas quando esse preço de suíno começou a extrapolar e dar uma travada lá no consumidor final, o que essas agroindústrias fizeram? As agroindústrias literalmente deixaram de comprar, né? E conseguiram fazer com isso um represamento. Eles começaram a usar o estoque que eles tinham guardado. Muitos e muitos clientes nossos, eu perguntava para eles, tá, mas vocês não vão mais industrializar, vocês não vão mais trabalhar, não vão mais atender os clientes de vocês, o que vocês vão fazer? Eles disseram, não, nós vamos atender sim, só nós vamos usar o estoque que nós temos de matéria-prima para industrializando e no momento que o mercado se ajustar, nós voltamos às compras novamente. Então é isso que eu estou acreditando. Eu estou acreditando que agora vai ser um ajuste, agora até final de ano. Depois nós não podemos falar muita coisa, nós vamos depender das questões de exportação e o que vai acontecer. Então vamos projetar daqui até final do ano. Então se o suinocultor tiver um comportamento coerente, oferta e procura, nós vamos ter baixas, mas não são baixas tão significativas. Vai ser um ajuste de mercado. É isso que a gente acredita e as vendas agora, próxima semana, talvez ainda seja complicada, talvez tenhamos preços mais baixos ainda, sim, eu não descarto de novas quedas de preços para a semana que vem, mas aí quando começar a entrar o dinheiro do 13º, a folha de pagamento, acreditamos que o mês de dezembro vai ser um mês de dezembro bom, como foram os outros meses, e sempre dezembro sempre vende muito bem. É o que nós acreditamos, Letícia. E a respeito das exportações, Marcos, a gente sabe que em fevereiro, né, a China celebra o Ano Novo Chinês e é um período, né, em que o país consome muita carne suína e a gente também sabe que a China preza muito pela segurança alimentar, então é algo fundamental para eles garantir os estoques estatais e garantir ali a liberação para o consumo. Essa reta final que a gente está agora do ano de 2020, você acredita que as exportações devam continuar numa boa toada para escoar parte dessa produção aqui do Brasil, principalmente com esse destino China? As exportações elas vão continuar, né? O que acontece, como eu já falei, que o preço de exportação caiu em dólar e cai na cotação do dólar também. Isso são informações que a gente vem recebendo, né? Então, as exportações, elas estão existindo, o que acontece é que o preço, a China não quis mais pagar esse preço de suíno que nós estávamos tendo. Tá? Então, evidentemente que o preço cai, mas as exportações continuam. Então, se nós conseguirmos manter o suíno aí numa faixa de R$ 8,00, Santa Catarina, eu falo Santa Catarina, tá? As outras regiões a gente precisa entender um pouquinho a dinâmica de custos de logística e tal, mas vamos dizer, Santa Catarina conseguir manter um preço de R$ 8,00, o produtor ainda consegue fazer a média e esse ano vai ser positivo para a suinocultura catarinense. Por isso que eu digo, o catarinense não, brasileiro. O produtor não precisa entrar em pânico, não é momento de entrar em pânico. Mesmo que as notícias sejam ruins, sejam pessimistas, mas nós vamos conseguir fazer uma boa média. O problema nosso vai ser agora, a partir de janeiro, fevereiro, março, como é que vai ser diante dos custos de produção de milho, soja, né, diante dessa situação da seca que está aí devastando a produção da região sul, safra de verão. Né? Certo, Marcos. Muito obrigada pelas informações que você trouxe para nós e para todos os ouvintes aqui do Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Ok, Letícia, eu agradeço e estou sempre à disposição de vocês, ok? Estivemos aqui, portanto, com o Marcos Antônio Esprícigo, que é suinocultor e também proprietário de um frigorífico, falando lá de Santa Catarina, aqui conosco no Notícias Agrícolas, e trazendo um panorama, um desenho de como se encontra atualmente o mercado de suínos aqui no Brasil.
Desde a última quinta-feira, os preços, principalmente na suinocultura independente, começaram a cair. Por exemplo, em São Paulo, houve uma queda de em torno de 80 centavos na negociação entre suinocultores independentes e frigoríficos. E essa queda se repetiu em vários outros estados do Brasil. E em algumas, né, mudando um pouquinho as proporções, mas houve queda, né, nas principais praças produtoras de suínos aqui do Brasil. E, de acordo com o Marcos, isso é um ajuste de mercado. Segundo ele, o preço do suíno vivo, né, aqui no mercado independente brasileiro, em algumas praças chegou quase a bater a casa dos R$10, e isso lá na ponta final do consumidor não foi aceito. Então houve esse recuo no consumo. Os frigoríficos também recuaram nas compras e continuaram a utilizar os estoques para atender, né, os seus clientes, e pararam de comprar novos lotes de suínos vivos para abate, e isso acabou forçando um pouco a baixa nos preços. De acordo com o Marcos, a próxima semana ainda deve ser de algumas quedas nos preços, mas segundo ele, entrando o mês de dezembro, com o 13º e também a entrada da massa salarial, esse consumo aqui no mercado interno, lembrando que a maior parte da produção de carne suína brasileira fica aqui no mercado interno, esse consumo deve melhorar um pouco, mas de acordo com ele, a principal preocupação é como que deve ficar a relação entre preço pago ao produtor e os custos de produção no primeiro trimestre de 2021, já que a região sul do Brasil está sofrendo novamente com uma estiagem muito severa e que deve comprometer a produção de grãos, consequentemente, o que deve elevar os preços de milho e farelo de soja, que são os principais componentes da ração animal. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.